Hoje a igreja celebra os santos inocentes, aqueles que tinham abaixo de 2 anos e, segundo o mandato de Herodes, ali foram exterminados os meninos. E a igreja exalta essas crianças, esses mártires que morreram por amor a Cristo, mesmo sem ser batizados, sem receber os sacramentos. O batismo dessas crianças foi o seu próprio sangue. Você pega a história de Moisés, o libertador, também existia essa fúria contra a vida. Tanto que Moisés, ele é ali como que um milagre. Quanto tempo a sua mãe esconde Moisés ali, o choro de Moisés, até que chega uma altura que não dá mais. Você pega Cristo, novamente as crianças são o alvo. Então a gente vai entendendo que toda vez que houve um libertador, porque Moisés foi um libertador, a prefiguração de Cristo para aquele povo do Antigo Testamento. Cristo é o nosso Salvador e as crianças padeceram, mas na ótica da igreja, dos santos, Santo Agostinho, Santo Afonso Maria de Ligório, e os doutores da igreja, eles vão olhar esses santos inocentes, essas crianças, como crianças privilegiadas. Por quê? Porque o futuro dessas crianças poderia ser um futuro trágico, de pecado, de ofensa a Deus, e até elas poderiam estar ali junto com aqueles que gritaram crucifica-o, crucifica-o. Então, com a sua morte tão cedo, elas foram salvas. Então eles veem isso, a ótica da salvação na vida dessas crianças, porque uma certeza nós temos é a da morte. Agora, a questão é como vamos morrer. Então, já que essas crianças elas morreram por amor a Jesus, então elas ganharam o céu. Agora, não tem como olhar para esse dia dos santos inocentes e não olhar para o nosso tempo hoje. Eu insisto nisso. O servo de Deus, o padre Júlio Maria, ele dizia que existe 3 maneiras de matar uma criança. A primeira maneira é quando ela já está grande, crescida, alguém vai e mata essa criança. A segunda maneira é o aborto, quando ela está no ventre ali, é o que está acontecendo no Brasil, nessa luta. Mas independente se for aprovado ou não, meu irmão, o que acontece de aborto clandestino aí é algo assim fora do comum. E a terceira maneira que o servo de Deus, esse santo homem, o padre Júlio Maria de Lombardi, fala, que é evitando um filho, que é o que você encontra nos lares católicos, nos lares cristãos, onde o trabalho da engenharia social foi tão bem feito que hoje para a mulher ter um filho é uma tristeza profunda. A mulher moderna, a mulher que foi prometida a ela que ela seria feliz, que ela conquistaria o mundo, que ela ganharia diplomas, que ela proporcionaria aquilo que ela não teve à sua família. E aí a realidade o que é? Um monte de mulher depressiva, infeliz, com vários relacionamentos destruídos, usado como um objeto. Então ela não viveu o desígnio de Deus, da família e da maternidade, ela se fechou a isso e, pelo contrário, ela se tornou... Quantas mulheres hoje são piores que prostitutas? Quantas jovens, adolescentes hoje que já não têm nem amor próprio, que deitam com qualquer um, que saem com qualquer um? E hoje ainda pior, né? Com homem, com mulher, com trisal, vão experimentando, vão entrando numa promiscuidade tremenda. E aí quando você enxerga uma família, um casal que tem dentro do seu coração o temor a Deus, que não quer sacrificar os inocentes, que nenhuma pessoa me questionava esses dias, né?
sobre o número de filhos, e aí eu fazia essa pergunta para ela: você preferia ter nascido numa família pobre, vivido uma vida de escassez nessa terra, de sofrimento e de penúria, morrer e ir para o céu, ou nem ter nascido? Então é isso. Quando viemos para essa terra, existiu um desígnio de Deus para nós, tanto na procriação, aquilo que deixaríamos de descendência, como no rastro, no legado que deixaríamos nessa terra. A questão é até que ponto eu estou disposto a viver os ensinos de Deus. E aí vão ter vários questionamentos, várias indagações. Os tempos são difíceis, os dias são maus e não sei o que, e aquela monte de baleleira lá, e você pega 100, 200 anos atrás que os dias eram muito piores no sentido de estrutura, de água, de energia, de pobreza. E não pega nem 100 anos, né? Hoje o que está em alta aí? O documentário do Senna, né? Essa questão da Netflix, Ayrton Senna. Então você entra no YouTube, você entra no Facebook, toda hora o YouTube sugerindo para você aí Adriane Galisteu, Xuxa, as namoradas do Senna. Mas por que o Ayrton Senna ele foi essa figura tão marcante na história do Brasil? Porque o contexto do Brasil era um contexto de pobreza extrema. A pessoa ia comprar de manhã um pacote de feijão, estava num preço, à tarde, à noite estava outro preço, a inflação subindo, e nessa desgraceira, nessa pobreza extrema, surgiu uma pessoa que ali vai dando orgulho para a nação, que não tem vergonha de levantar a bandeira do Brasil. O Brasil era a vergonha. O Brasil ali era uma das escórias do mundo. Você vê que às vezes as coisas eram lançadas lá no Japão, nos Estados Unidos, para vir para o Brasil demorava tempo. Por quê? Porque era um paizinho aí que ninguém dava nada. Uma Venezuela, um paizinho aí que... E aí surge essa figura, aonde o que era comum naquela época? As pessoas domingo iam almoçar com a mãe, com a família, se reunir para almoçar. Só que agora o povo brasileiro, além de se reunir, eles têm algo para comemorar, que era a vitória do Senna. Então eu era muito novo, sou de 89, mas eu lembro o meu tio ali triste, e eu ali perto do espaço cultural, e aquela tristeza, e ele falando que o Senna tinha morrido, o silêncio na cidade, o luto na cidade, aquele ar de tristeza na cidade. Eu não sei se foi em 94 que o Senna morreu, eu tinha 5, 6 anos, mas isso eu consigo ter na minha memória. Foi que nem a questão do quando o Brasil tomou 7-1 da Alemanha. Eu estava na igreja, aí eu saí da adoração ali, ó, quando acabou o jogo, e aquele silêncio, aquele luto, meu Deus, o que será que aconteceu, né? Até chegar na casa da minha sogra, pegar minha esposa, as crianças, eu ia para a igreja no jogo do Brasil, na Copa daquela época, me retirar com Deus. Então, meu irmão, você vê que o ser humano, o brasileiro em si, ele é carente de figuras paternas, de homens ali que desbravam algo, homens que deixam um legado. Então você tem essa figura, e se você fazer uma análise mais profunda, você vai ver que quantos trocaram a missa também para assistir a Fórmula 1. Entende? Como que as coisas elas vão afunilando, vão ficando difícil. Você vai vendo quanto o país é pagão,
o quanto a nossa história ela é cheia de paganismo. Então, quando eu toco num assunto desse, as pessoas elas ficam incomodadas, a sociedade ela fica incomodada. Mas o que essas crianças fez de mal? Alguém está pedindo ali para cuidar, tá fazendo filho e levando na tua casa para te incomodar? Não, cada um sustenta o teu rojão. Eu via um vídeo esses dias de um rapaz, de uma mulher, esses coach aí, né? E aí a mulher reclamando ali que o marido não queria ter mais um filho. E aí ele perguntava por que ele não quer ter. Porque ele cuida de um cacto, né? E esse rapaz responde algo que eu achei muito profundo. Ele falou: você quer ver a maturidade de alguém? Veja quantas pessoas essa pessoa é responsável. Então, o ser humano ele já não tem estrutura, o homem ele já não tem estrutura mais por ter responsabilidade por almas, por pessoas, seja da família, seja no pastoreio. Então vai abdicando. Por quê? Porque tudo isso é exigente. A paternidade é exigente, a maternidade é exigente, o matrimônio é exigente, o pastoreio na igreja, você não encontra mais pais espirituais, nem mães espirituais. É raro você encontrar. Você tem padres, você tem clérigos, você tem fundadores, você tem religiosos, mas eu estou falando pai, pessoas que geram outras pessoas para Deus e acompanham essas pessoas e dão estrutura para essas pessoas crescerem espiritualmente e terem estrutura para caminhar com seus próprios pés. Então essa figura, porque é uma figura exigente, é uma figura sacrificante. Então, nesse dia dos Santos Inocentes, onde você vê no Brasil o Espírito Santo fazendo essa obra, aonde você vai encontrando ali jovens que estão se abrindo a vida, casais ali com 4, 5, 6, 7 filhos na igreja. Então não é algo que está acontecendo só aqui ou lá, não, é um mover de Deus nessa nação. Onde o ser humano ele vai tocando na verdade, a verdade vai libertando e ele vai abrindo o seu intelecto para aquilo que é querer de Deus. A menina, o homem, eles não foram colocados nesse mundo para ser missionários. A formação para ser missionário, para ser... Não, você foi... Pode ser que exija isso, mas antes, se a pessoa não for celibato, um sacerdote, ela foi chamada a ser pai, a ser mãe, a ser esposa, e viver bem isso. Então você vê pessoas saindo, mas que não tem esse testemunho de vida. Então fica algo manco, fica uma palavra que não fere. Que Nossa Senhora, a Rainha dos Corações, nos ajude a entender o que representa para nós o sacrifício dessa festa de hoje dos Santos Inocentes.